Olá, meus irmãos. Seja muito bem-vindo a este estudo bíblico sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais profundas e cheias de lições para a nossa vida hoje. Em apenas 4 capítulos curtos, Deus nos revela verdades poderosas sobre a sua soberania, a sua misericórdia que alcança até os nossos inimigos, o poder do arrependimento verdadeiro e como muitas vezes nós mesmos, assim como Jonas, tentamos fugir da vontade de Deus quando ela não combina com os nossos planos. Jonas foi um profeta de Israel no século 8 a.C. Deus o chamou para ir pregar na grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, um povo cruel, violento e inimigo de Israel. Em vez de obedecer, Jonas fugiu na direção contrária. E foi aí que começou uma das aventuras mais surpreendentes de toda a Escritura. Neste estudo, vamos percorrer o livro capítulo por capítulo, com calma e profundidade. Vamos ler o texto bíblico, explicar o que está acontecendo, entender o coração de Jonas e, principalmente, aplicar as lições para a nossa vida hoje. Hoje começamos pelo capítulo 1. Nele vamos aprender que não é possível fugir da presença de Deus. Como a desobediência de uma só pessoa pode colocar muitas outras em perigo, que Deus usa até as circunstâncias mais difíceis para nos trazer de volta para Ele, e que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa rebelião. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no capítulo 1 do livro de Jonas. Antes de começarmos o estudo do capítulo 1, se você gosta de estudar a Bíblia e sente que a palavra de Deus tem transformado a sua vida, eu peço com todo o carinho que você se inscreva no canal, curta este vídeo e comente amém, para confirmar que esta palavra tocou seu coração. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, familiares e grupos de oração, para que mais pessoas possam ser tocadas e abençoadas por Deus através deste estudo. Que o Senhor continue te abençoando ricamente na sua palavra. Amém. Capítulo 1. A chamada de Deus e a fuga de Jonas. Leitura do texto bíblico. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas.
E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meus irmãos, o capítulo 1 começa com uma ordem clara e direta de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus viu a maldade de Nínive e resolveu enviar um profeta para anunciar o juízo. Mas Jonas, em vez de obedecer, fez exatamente o contrário. Ele se levantou e fugiu para Tarsis, o lugar mais distante possível na época. Ele desceu até o porto de Jope, pagou a passagem e embarcou num navio na direção oposta a Nínive. Por que Jonas fugiu? Não foi por medo dos ninivitas. Jonas fugiu porque ele sabia que Deus é misericordioso. Ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus poderia perdoá-los. E Jonas não queria que os inimigos de Israel fossem poupados. Enquanto o navio navegava, Deus enviou uma grande tempestade sobrenatural. Os marinheiros pagãos entraram em pânico, clamavam aos seus deuses e jogavam a carga ao mar para aliviar o navio. E onde estava Jonas? Dormindo profundamente no porão. O capitão teve que descer e acordá-lo, dizendo: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Eles lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando ele foi questionado, Jonas confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Mesmo confessando quem era, Jonas estava fugindo do Deus que ele dizia temer. Os marinheiros ficaram apavorados. Tentaram remar até a terra, mas o mar ficou cada vez mais bravo. Então Jonas pediu para ser lançado ao mar, dizendo que a tempestade era por causa dele. Os marinheiros, com medo de derramar sangue inocente, clamaram ao Senhor e finalmente lançaram Jonas ao mar. No mesmo instante, a tempestade cessou completamente. E o que aconteceu com aqueles marinheiros pagãos? Eles temeram ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. A desobediência de Jonas acabou levando gente que não conhecia a Deus a temer o verdadeiro Senhor. Por fim, o Senhor preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O peixe não foi um castigo para matá-lo, mas uma forma de salvação e disciplina ao mesmo tempo. Conselho prático para a sua vida hoje. Meu irmão, o capítulo 1 de Jonas nos confronta de forma muito séria. Examine o seu coração. Existe alguma área da sua vida em que você está fugindo da vontade de Deus? Pode ser perdoar alguém, mudar de atitude, parar com algum pecado, servir em algum lugar ou obedecer a um chamado que Deus colocou no seu coração. Não subestime as consequências da desobediência. A fuga de Jonas quase custou a vida de várias pessoas inocentes no navio. A nossa desobediência quase sempre afeta quem está ao nosso redor. E saiba disso, Deus não desiste de você. Mesmo quando Jonas fugiu, Deus foi atrás dele com uma tempestade e um peixe. Isso não é crueldade. É amor que não permite que você se perca. O melhor é obedecer da primeira vez. É muito melhor dizer sim no primeiro chamado do que aprender da forma mais difícil, como Jonas aprendeu. Lições que podemos aprender com o capítulo 1. Primeiro, não dá para fugir da presença de Deus. Onde quer que você vá, Ele está lá. Segundo, a desobediência de uma só pessoa pode colocar muitas outras em perigo. Terceiro, Deus usa até as circunstâncias mais difíceis para nos trazer de volta para Ele. Quarto, Deus pode usar até a nossa desobediência para salvar outras pessoas. Quinto, dormir em pecado é perigoso. Jonas estava dormindo, enquanto o navio estava prestes a afundar. Muitos hoje estão espiritualmente dormindo, enquanto a tempestade se forma. Sexto, Deus é soberano sobre tudo, sobre o mar, o vento, o peixe e o coração humano. Sétimo e último, a misericórdia de Deus é maior que a nossa rebelião. Mesmo fugindo, Jonas recebeu uma segunda chance.